No final da década de 80, surge um discurso neoliberal com duras críticas ao Estado desenvolvimentista e com a propaganda feroz gabando as bondades do mercado. Os Fernandos comprometem o Brasil num projeto de inserção na globalização mundial e, ao mesmo tempo, subpriorizando o desenvolvimento das forças produtivas internas. E, para isso, então, você faz o quê? Desmantela a proteção aduaneira, desmantela as instituições públicas ligadas ao processo de desenvolvimento das forças produtivas. É uma coisa impressionante. É absolutamente impressionante o que aconteceu. Aduana movimentada e fiscalização defasada é o que aponta um estudo divulgado pelo Sindicato dos Servidores da Receita Federal. A atuação nas fronteiras deveria ser intensificada. O problema é falta de efetivo. Parece um desinteresse do governo federal em fortalecer a aduana brasileira, em prover mais servidores para essas lotações, e prover recursos para esses servidores, mais equipamentos. O objetivo do estudo foi justamente avaliar como a Receita Federal se preparou para atuar durante a Copa do Mundo nos 34 postos de controle aduaneiro, ao longo de quase 17 mil quilômetros de fronteira. Aqui em Foz do Iguaçu, atualmente, são cerca de 30 servidores, entre auditores fiscais e analistas tributários. O número ideal seria, no mínimo, 200. Na aduana do Brasil com o Paraguai, a situação é ainda pior. Cerca de 22 mil veículos passam todos os dias nas 7 pistas de entrada e existem apenas 2 fiscais para fazer revistas. Na aduana do Brasil com a Argentina, o fluxo de veículos é menor, mas o problema é o mesmo. São 8 servidores da Receita que acumulam funções. Na maioria das vezes, essa é a imagem que se vê. Nenhum fiscal na pista. Com a ajuda de outras forças, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária, tirando isso, nós também usamos bastante o terceirizado, mas é difícil. Uma ponte concluída há 2 anos e meio na fronteira norte do Brasil continua fechada até hoje. A ligação custou mais de 70 milhões de reais, mas ainda depende da instalação da alfândega e do posto de imigração para começar a funcionar. Pouca gente sabe, mas o Brasil faz fronteira com a França. São 650 quilômetros que separam o estado do Amapá da Guiana Francesa, uma das últimas colônias europeias do continente americano. Mais da metade dessa linha imaginária acompanha o leito do Oiapoque. Para transpor o rio, os governos dos 2 países construíram uma ponte que custou o equivalente a 70 milhões de reais. Do lado de lá está tudo pronto, mas na margem brasileira a realidade é outra.
Em maio de 2011, a empresa que fez a obra colocou o último bloco do tabuleiro da ponte, a área por onde vão passar os carros, ligando para sempre o Brasil à Guiana Francesa pela via terrestre. A segunda parte da obra é que não foi concluída. Toda a discussão de como vai funcionar o tráfego de pessoas, carros e mercadorias. Mais de 2 anos depois da conclusão, ainda não foram construídos os postos de fiscalização e controle necessários para a abertura da ponte. Enquanto isso, o lado brasileiro continua sem alfândega nem imposto de imigração. A maior preocupação da polícia é o tráfico de drogas e o contrabando de armas. Só este ano, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 40 armas de fogo na rodovia que liga Oiapoque a Macapá. Segundo o DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, a obra da alfândega na fronteira já foi licitada, mas ainda não começou. E vamos agora a um giro ao vivo sobre a movimentação nas comissões. A repórter Mariana Pschit, que está no corredor das comissões. Mariana, as comissões estão reunidas neste momento? Olha, Adriana, 13 comissões convocaram reuniões para esta manhã. Conversar agora com Neleide Abila, que é representante da Advocacia Geral da União. Neleide, como é que foi essa manhã hoje do seminário? Bom, a Comissão de Direitos Humanos e Minorias tem atuado de uma forma muito positiva no acompanhamento dos trabalhos tanto da Comissão de Anistia Política do Ministério da Justiça, como da Comissão de Anistia dos Demitidos do Governo Collor, da qual eu integro como representante da AGU. As pessoas pensam em anistia, só anistia da ditadura militar, e na verdade é mais do que isso, né? A anistia, esse seminário é muito feliz ao tratar das duas anistias. Você tem razão, a maioria das pessoas sempre considera uma anistia política, daqueles que sofreram algum tipo de violação de direitos na época da ditadura. Mas nós também temos essa comissão que trata de um tipo de violação de direitos, que é do trabalhador. Neleide Abila, obrigada pela entrevista e bom seminário à tarde. Especialistas ligados à administração pública e setores empresariais dos países do Mercosul se reuniram em Foz do Iguaçu para debater formas de aprimoramento da política de combate à pirataria e contrabando. É um seminário que realizamos todo ano, unindo esforços da Receita Federal, Polícia Rodoviária Federal, da sociedade civil, que nós representamos pelo Fórum contra a Pirataria, que reúne 28 associações empresariais. É hoje a maior entidade de defesa da legalidade da sociedade civil no Brasil. E o nosso papel é exatamente esse, de estimular o debate, as discussões, que os exemplos sejam apresentados. E especialmente nessa edição, nós estamos aqui com representantes do governo americano que atua na fronteira do México, do próprio México, do Chile, do Peru e dos países fronteiriços, Paraguai e Argentina. Na verdade, nós estamos com isso apresentando os exemplos, discutindo esses exemplos, o que cada um pode ajudar o outro. A possibilidade de integração nessa fronteira estratégica é muito importante. A Tríplice Fronteira é um exemplo do bom e do ruim. Do bom pela integração que propicia, do potencial econômico que traz, da questão turística, ou seja, de todos os valores que essa fronteira representa para nós brasileiros e que nós precisamos estimular o desenvolvimento econômico com base na lei. É de ruim porque nós estamos aqui também vendo que é uma oportunidade, sempre que o crime organizado encontra, de utilizar a fronteira para o seu comércio ilegal, para deslocar a atividade da formalidade para os aspectos da informalidade. E nós temos que combater o crime em todas as esferas. Então hoje é uma oportunidade que nós temos aqui com a realização desse 4º Tríplice Fronteira, de trocar experiências, de mostrar a importância estratégica dessa região, da necessidade de articularmos esses esforços para desenvolvermos a região da Tríplice Fronteira e de todo o país. Na verdade, o que nós queremos é isso, é a formalização da economia, a defesa da legalidade. Podemos deixar de lembrar também que essa atuação requer braços, requer pessoas. Nós temos buscado atuação, inclusive, com articulação com outros órgãos públicos, especialmente a Polícia Rodoviária, a Polícia Militar, a Polícia Federal, para somar as nossas equipes, né? E temos uma atuação mais larga, mais ampla nesse espaço territorial aqui, que é muito amplo dessa região da Tríplice Fronteira.